Irmãos, nós estamos na sequência aí desse tema, né, na escola dominical, uma família para a glória de Deus. Estamos na aula 2, que está tratando das ordens ou das normativas que o próprio Deus, de modo geral, deu para o casal e para as famílias. E hoje nós vamos dar continuidade aí nessas normativas que a palavra de Deus nos apresenta para o casal ou para a família. Mas antes nós faremos mais uma oração. Eu convido você a fechar seus olhos, elevar seu pensamento a Deus. Oremos. Ó Pai querido, nós bendizemos o teu santo nome, te agradecemos, porque o Senhor é o nosso sustento, ó Deus, a nossa força, o nosso ânimo. Sabemos que de ti procede todo o bem, e é o Senhor quem tem nos mantido. E mesmo diante das lutas, dificuldades, o Senhor é quem tem sido o nosso amparo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza dia a dia. Nós também sabemos, ó Deus, que nada acontece sem um propósito e que o Senhor, ó Deus, continua governando sobre tudo e sobre todos, inclusive, ó Deus, nas situações adversas sobre o teu povo, sobre a tua igreja e sobre nós mesmos individualmente. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que o Senhor cuida de nós e que na tua graça não aplica sobre nós aquilo que de fato merecemos. E nesse sentido, clamamos para que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria, discernimento, para lidarmos com as questões do dia a dia, de modo a glorificarmos ao Senhor em todas as coisas. E em família, ó Deus, que o Senhor nos dê prudência, nos dê amor, nos dê respeito, nos dê também uma postura de fidelidade à tua palavra, para que possamos, por tua graça, colhermos os benefícios e as consequências naturais da obediência. Que o Senhor nos ajude quanto a isso e que ao estudarmos esse tema, como temos feito na escola dominical, possamos ser lapidados pelo Senhor, alinhados segundo a ação do teu Santo Espírito, para que em cada detalhe, no convívio, ó Deus, familiar, possamos desempenhar com fidelidade as diretrizes que a tua palavra mesmo nos traz. Nos anime e nos fortaleça para que possamos crescer, tanto em graça quanto em conhecimento, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É o que nós também lhe suplicamos em nome dele, por amor a ele. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Nós estamos dentro dessas normativas, portanto, da família. Nós já caminhamos aí entendendo que o próprio Deus é que instituiu, né, o casal e a família. E nós estamos aí caminhando em algumas dessas normativas. Nós já estudamos que a palavra de Deus vai nos trazer normas ou ordens relacionadas ao bom andamento da casa, da família, do convívio, tanto conjugal como familiar, o ensinamento, a educação, a instrução dos nossos filhos. E alguns princípios, né, nós já trabalhamos, vamos relembrar rapidamente, dessas ordens de Deus para a família. Uma delas que nós já estudamos é a respeito de que a família ela precisa depender de Deus. Uma família que não está prostrada aos pés do Senhor, a probabilidade das coisas darem errado é muito maior e de simplesmente passarem por esse mundo sem um propósito como família, de fato vai ser a realidade. Vimos também que a palavra do Senhor nos ordena como família a termos um senso não apenas de ajuntamento, né, de estarmos juntos ou de companheirismo, é algo muito mais do que isso. A cumplicidade, aqui o termo que nós usamos quando estudamos isso, aponta para a ideia de que nós estamos juntos em todas as situações, em todos os contextos, e que a família, portanto, é alvo dessa nossa postura de zelo, de muito mais do que simplesmente companheirismo, né? Mas de não desistir dela e de caminhar até o fim. Nesse sentido, também vimos que a palavra de Deus exige de todos os membros da família uma postura de responsabilidade no cumprir das funções, nas designações,
nas virtudes que o próprio Deus exige que tenhamos dentro do contexto familiar. Vimos também sobre a indissolubilidade da família, que Deus determina que essa família seja formada na perspectiva de ser para a vida toda, e uma perspectiva aí que reforça a aliança, né, que a vida familiar representa, da mesma forma, com a analogia que a Bíblia faz em relação ao relacionamento do próprio Senhor Jesus com a sua igreja. E semana passada falamos sobre a ideia da prioridade, né, essa norma, essa ordem bíblica de que devemos enfatizar a nossa família, dando prioridade para ela, na função que nos cabe dentro da família, mas não negligenciando a minha função como homem, não negligenciando a sua função como mulher, ou como pai, ou como mãe, ou como filho, mas dando prioridade intencionalmente, né? Acho que a palavra-chave aqui é essa questão de uma intenção específica de investir, de apoiar, de colocar em uma posição aí de responsabilidade, de prioridade no convívio, né? Falávamos que a respeito de talvez hierarquizar algumas prioridades é meio difícil, né? Podemos negligenciar o fato de que Deus está acima de todas as coisas, mas a família é algo que não pode ser negligenciado, né? Muitas vezes é mais fácil fugir das responsabilidades, é mais fácil fugir dos problemas, é mais fácil fugir da busca para educar, é mais fácil deixar a criança entregue a si mesmo, é mais fácil deixar a esposa nas suas próprias tribulações e a gente fugir, se esconder atrás do trabalho, se esconder atrás do lazer, se esconder atrás de qualquer outra coisa. Só que isso vai gerar um problema sério na família se nós não estivermos constantemente de olho, seja na manutenção do relacionamento conjugal, na manutenção e na instrução dos nossos filhos. Se nós piscarmos, irmãos, e colocarmos qualquer outra coisa como prioridade ao invés da nossa família, certamente isso vai trazer prejuízo para nós. É disso que nós tratamos a semana passada. Hoje nós vamos caminhar em mais uma dessa sequência aí que nós pontuamos e que aponta para mais uma norma. E, para tanto, eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios ainda, no capítulo 7. Você vai ver que em vários desses pontos nós temos citado, né, 1 Coríntios capítulo 7, que é um dos textos berços que apresenta sobre a relação especial do marido, da mulher. E hoje vamos tratar aí do capítulo 7, verso de número 3. E a ordem que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos nessa manhã de um modo específico é aquilo que eu chamo aqui de reciprocidade. Né? O que seria, de forma bem simples, nós vamos caminhar na construção dessa definição, mas de um modo bem simples, o que seria ser recíproco? É justamente você agir com o outro do modo como você recebeu, né? Ser recíproco, né? Assim que a gente fala, a pessoa chega e fala assim, nossa, eu gosto tanto de você. Aí você fala assim, o sentimento é recíproco, eu também gosto de você. É lógico que nós já vimos outros pontos que a responsabilidade, quando falando da responsabilidade, independente de como a pessoa me trata, se eu tenho que amar o meu inimigo, quanto mais amar o meu cônjuge, amar os meus filhos. Mas aqui eu quero subdividir, falando também da responsabilidade que cada um de nós tem de tratar o outro bem, para que possamos também ser tratados reciprocamente, ou seja, no mesmo padrão, na mesma intensidade. Então, um dos textos que separei, 1 Coríntios capítulo 7, vamos relembrar aí os primeiros versos, né? E parar aqui no verso 3. Então diz assim, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, algo que ele já disse lá no capítulo 6, que é algo que é condenado, né? Por causa da impureza, então cada um
tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Aí o verso que eu quero focar nesse ponto. O marido conceda à esposa o quê? O que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Então, o que está embutido é: o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também a esposa conceda ao marido o que lhe é devido. Veja que essa reciprocidade, ela não é na mesma moeda. Vamos pensar aqui numa perspectiva de sustento da casa, né? Existem funções diferentes, até mesmo por conta da própria instituição que Deus fez quando da criação do homem e da mulher, diferenças inclusive biológicas, né, para promover determinadas funções dentro da casa, dentro da família, dentro da manutenção da família. E dentro dessa visão de Deus, cada um tem uma responsabilidade específica. Então, quando eu falo de reciprocidade aqui, não é de igualdade nas ações, mas naquilo que é a reciprocidade em conceder ao outro aquilo que eu tenho que fazer. O marido fez a parte dele, o que se espera é que a esposa faça a parte dela. Isso é ser recíproco na perspectiva da visão aqui do texto de 1 Coríntios. Não de igualdade. Deixa eu tentar aqui ser o mais claro possível. O marido abriu a porta do carro para mim. Aí você fala: muito obrigado. Pode fechar agora que eu vou descer e vou abrir a porta do seu lado. É isso? Reciprocidade? Não. Não é esse tipo de reciprocidade que nós estamos tratando aqui. Não é fazer a mesma coisa que o outro faz, né? Ele foi lá, trocou a lâmpada. Ótimo. Então aí você vai lá, queima a lâmpada de novo e troca também. Isso é reciprocidade? Não, não é disso que nós estamos tratando. O que nós estamos falando é que nas funções ou naquilo que cabe a ele fazer, ele vai fazer. Aí a sua reciprocidade vai responder também na mesma moeda, mas fazendo aquilo que lhe cabe. Aquilo que pertence a você conceder. Nós não estamos aqui, um checklist, ele fez, você faz também. Ele fez aqui, você faz a mesma coisa para ele. Tudo bem? Porque senão isso aqui seria uma competição de posturas e tarefas, e esse não é o objetivo da ordem de conceder ao cônjuge o que lhe é devido. Então há diferença na ação, mas aponta para uma perspectiva de reciprocidade, porque da mesma forma que o marido ele executa e concede o que lhe é devido, a esposa também, dentro da função, responsabilidade, também vai conceder o que é devido ao seu marido. E aí, mais uma vez, antes de avançarmos propriamente, precisa lembrar aquela síntese, né, das funções, das responsabilidades, que nós já tratamos aí em outros momentos, relembramos na primeira aula, sobre qual a função, qual que é a síntese da função do marido e qual que é a síntese da função da esposa. A gente já bateu bastante nessa tecla, mas vamos ver se a gente lembra que a gente tratou lá dos 3 P's e dos 3 A's. Bem? Vamos ver se a gente lembra aí juntos. Os 3 P's. Quais são os 3 P's que são a função do marido? E que o marido tem que conceder à esposa? Vamos lá, um P primeiro. Eu sei que às vezes a ordem que você gravou de modo diferente, mas alguém falar. Qual que é o primeiro P que você acha aí? Provisão? Tá, prover, né? Geralmente quando você pergunta para a mulher qual que é o primeiro P, ela vai te dar qual que ela vê com mais importância, né? Então, provisão, né? Foi o que a maioria gritou e foi o que eu ouvi. Então vamos lá. Prover. Esse prover, obviamente, que aponta para toda a manutenção de provisão para casa. E isso inclui não o fato dele ter que ganhar mais que você, né, dentro de um contexto contemporâneo, mas que a responsabilidade da provisão da casa é dele.
Né? Você pode até, como esposa, ganhar o dobro do que o seu marido ganha. Mas dentro da função bíblica, a provisão é dele. E aí, se o salário dele permite comprar carne moída, minha amiga, é carne moída que você vai comer. Ah, mas eu ganho mais que ele, eu quero comer salmão. Faz isso não. Porque não é sua função. Não é você para conceder esse negócio. Porque senão nós vamos chegar num conflito, irmãos, que a Bíblia chama entre amor versus respeito. Você tem até a intenção de ser amável, de conceder, ajudar ele a fazer aquela função. Na cabeça dele vai falar o seguinte: eu sou um nada. Essa mulher não respeita nem a caça que eu trago para casa. A minha carne moída não vale nada para ela. Ele não vai entender que você quer trazer um salmão para agradá-lo. Aquilo vai ser para ele como assim: você é tão ruim de serviço que você não consegue comprar um salmão para mim. Porque a cabeça do homem funciona pautada no respeito. Abra a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 5, que é o próximo texto aí. Para eu tentar ser um pouquinho mais claro aqui. Se você olhar para Efésios, que é outro texto berço sobre relacionamento, né? É lógico que ele está falando de Cristo e da igreja, mas a lógica se aplica pela analogia aos princípios do relacionamento conjugal. Ele vai dizer assim, em Efésios, capítulo 5, verso 25. Qual que é a ordem dada aos maridos? Marido, amai. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou para ela. Veja, esse se entregou está relacionado aos 3 P's. Ele, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mácula. Ou seja, assim como Cristo protege a igreja, como Cristo provê aquilo que é necessário para a igreja, promove o bem-estar da igreja, liderando essa igreja, capacitando essa igreja, a ordem para os maridos é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então o foco da concessão do marido é um amor e um amor sacrificial, como Cristo fez com a igreja. Tudo bem? Depois você conhece o texto, nós chegamos lá no verso 33, que é o foco que eu quero te dar. Veja que a reciprocidade aqui não está assim: maridos, amai a sua esposa como Cristo ama a igreja, e esposa, amai o seu marido como você ama a Cristo. Não, porque não tem como. Você tem que amar a Cristo acima de todas as coisas. A reciprocidade aqui não está no amor. Presta atenção. Verso 33. Não obstante, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo. Amar como Cristo ama a igreja e amar como a si mesmo. Esse é o padrão do que o homem tem que conceder. E o finalzinho vai falar da reciprocidade da esposa. O que ela tem que conceder em troca a esse amor recebido, a esse amor sacrificial que protege, que promove, que provê. É amor? Respeito. Não é amor. É lógico que tem a obrigação de amar? Sim, nós vamos ver lá em Tito, que Paulo, inclusive, vai dizer: as mulheres mais velhas ensinem as mais novas, recém-casadas, que amem seu marido, seus filhos, que respeitem. Mas o foco da reciprocidade, do cumprimento daquilo que o marido tem que exercer, é E aqui que nós temos um grande problema. Porque desrespeitar não é você chegar para o cara e falar assim: você não vale nada. Não é você bater de frente com ele, ou xingá-lo, ou simplesmente na frente da família, falar assim: meu marido não vale nada. Isso é um banana.
uma banana ouro, pequenininha, podre. Não, isso não é. Esse desrespeito ele até aguenta. Não é problema. Ele ouve coisas piores às vezes aí do mundão e tá tudo certo. Mas o desrespeito é quando você fere aquilo que ele deve te conceder. O desrespeito é quando, na proteção, você despreza aquilo que ele tem feito em casa. O desrespeito é quando, na provisão, no esforço que ele tem tido, você despreza o que ele tem tentado prover. O desrespeito vai estar em relação à promoção, ou seja, a liderança, né, o promover do bem-estar da família que ele tenta fazer dentro daquilo que ele consegue e você negligencia ou simplesmente despreza isso. É quando ele, dentro das suas limitações, se esforça para levar você para passear, até para promover o seu bem-estar, e o seu esforço financeiro lhe permite comprar um pacote de pipoca. E você fala assim, eu não quero pipoca. Coisa de pobre. Eu quero outra coisa. Ou quando no esforço da provisão dele, não só da promoção, mas da provisão, ele traz carne moída. E você fala assim, não aguento mais comer boi ralado. Na casa de meu pai, eu comia manjares. Isso é desrespeitar a provisão. Faz hambúrguer, faz porpeta, faz carne moída enrolada. Mas enrolado com o quê? Com o vento, não tem problema. Carne enrolada e carne moída. Foi isso que ele proveu? Foi isso. Então é isso que você vai honrá-lo. Faça diferente. Se você tiver sabedoria, você pode comer carne moída 7 dias na semana e os 7 dias vai ser um negócio diferente. Mas quando você foca na carne moída, não aguento mais carne moída, isso é, você não está sendo recíproca no esforço que ele está fazendo. Isso caracteriza desrespeito. Ou quando ele faz um esforço miserável para matar a bendita barata, da qual ele tem medo também, para te proteger, e ao invés de você o exaltar, porque ele conseguiu, depois de 2 horas, matar a bendita barata, você fala assim, não tem jeito mesmo não. Isso é pior que ter fome. Isso é desrespeito. E o que a Bíblia manda a esposa fazer na reciprocidade ao amor do marido é o quê? Respeitar. Você desrespeita quando você faz aquelas caras que só você sabe fazer. Não precisa falar nada. Mas você olha assim e você fala... Pronto. Isso já foi desrespeito. Dentro das normativas de Deus para a família, a reciprocidade é um dos pontos que Deus manda a cada um de nós, conceder, mas segundo o padrão que ele estabeleceu. A ação de amor precisa receber como reciprocidade o respeito. E a postura de respeito precisa ser respondida com reciprocidade através de uma postura de amor. Que é alimentar, que é dotar, que é proteger, que é promover o bem-estar. Quando o nosso entendimento de reciprocidade não segue esse padrão de ações diferenciadas de Deus,
que Deus estabeleceu. A gente vai tentar ser recíproco de modo igual. Mas a reciprocidade bíblica não é para ser igual. São ações diferentes que vão demonstrar que você está agindo de modo recíproco. Pelo amor que recebeu, dando respeito. E pelo respeito que recebeu, dando amor. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Cantares, capítulo 6. Porventura, irmãos, alguma situação que eu não tenha deixado claro aqui? Tudo bem? Sim? Entenderam tudo ou não entenderam nada? Vamos lá? Sim. 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 Foi a situação que eu coloquei. Pode. Ninguém falou que não pode. Inclusive, eu usei essa aplicação contemporânea. Não sei se o irmão não ouviu, mas o que eu usei, a ideia que eu te falei, quer dizer, a mulher ganha o dobro de você. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Dentro do contexto contemporâneo, não tem problema nenhum. Isso não é desrespeito, a mulher ganhar mais que você. Mas a atitude dela dentro de casa, se ela assumir a responsabilidade que é sua, aí se torna um desrespeito. Quem que é o líder da bagaça? Quem que é o líder da bagaça? Me responde. É o marido. Aí o marido falou, você vai me ajudar pagando a escola das crianças. Tudo bem. Você vai me ajudar trazendo o salmão. Tudo bem. Mas é ele. Tá? O líder da bagaça continua sendo o homem. Ele é o galo. Tá? Não, perfeito. É interessante, porque talvez é a dúvida de muitas vezes. Mas o exemplo que eu dei é o seguinte: o cara trouxe carne moída. Aí ela falou assim: eu não fiz carne moída porque eu trouxe salmão. Por mais que a intenção dela seja ajudar, ela assumiu uma função que não é dela. E que, sob a liderança do marido, não foi direcionado por ele. Sem problema. Mas presta atenção, tem que partir? Claro, mas tem que partir dele. Tem que partir dele. É isso que a gente está tendo crise dentro do contexto contemporâneo. Que a mulher, às vezes, ela tem a boa intenção. Eu só quero ajudar. Eu quero dar um contexto, uma refeição melhor para minha família. Eu só quis ajudar. Ótimo. A sua intenção está boa, mas como nós já vimos na Bíblia, boa intenção não ajuda em nada. Uzá teve a boa intenção de segurar a arca e morreu. Sim, mas tem que partir de quem? Ele é o cabeça. Por isso que lá em Efésios começa a perícope, mulheres, sede submissas. A mulher pode até chegar para ele e dizer, bem, eu sei que ó o barco, presta atenção. Diferente da mulher dizendo, bem, eu sei que você ganha menos, então eu estava com a vontade de comer um salmão, posso comprar para o final de semana? Pronto, já acabou com o cara. Eu sei que você ganha pouco. Então, veja, isso é desrespeito. O seu salmão vai ter gosto de sardinha para ele. E enlatada ainda, não é nem a fresca. Agora, bem, eu separei um dinheirinho e eu queria
é aniversário do Juninho, eu queria fazer um salmão. Você vê problema se eu comprar um? Aí o cara olha assim. Eu fui respeitado, ela me perguntou se pode. Porque se eu falar que não pode, não pode. Pode. Pronto. Ah, pastor, mas isso é ego. Não, meu irmão, isso é essência. Isso é manutenção, inclusive para ensinar os seus filhos. É diferente. Então, é disso que eu estou falando de respeito. Então, a mulher pode, mas ela tem que fazer debaixo da missão. Por isso é submissão. Quem segue, não compra salmão, não. Vamos fazer diferente. Compra um presentinho melhor para ele, que nós estamos apertados. Então, já que você tem dinheiro, compra um presentinho melhor que ele. Eu vou pescar. Não vai ser salmão, mas nós vamos fazer um peixinho que eu pesquei. Aí você fala, não, tudo bem. Aí você, na sua cabeça você fala assim, meu Deus. Ele pescou. Tá bom. Peixe de rio. Tem gosto de terra. É o salmão que ele tem para te dar, filho. Tudo bem? Só que aí tem mulher que faz o seguinte, deixa o cara fazer, e aí na hora que o cara vai pôr o peixinho dele lá, né? Tô esquecendo o nome do peixe lá que tem gosto de terra. Curimba. Ele põe a curimba dele lá, aí a mulher faz assim, mas eu também fiz um salmãozinho. É desrespeito. Tudo bem? Então, nesse dia, não tem problema nenhum. Isso. Exceto se o marido, dentro da função de liderança dele, delegou. Bem, você está ganhando melhor que eu, então a questão do supermercado é contigo. E você compra aquilo que você achar que você deve. Beleza. E eu vou cuidar da manutenção da casa, arrumar a porta, trocar a lâmpada, parari, pororó, papipi. Se eu vou pagar para alguém fazer, se eu mesmo vou fazer, problema meu. Mas então, vamos definir assim? Vamos. Tá definido assim? Tá. Não sem problema. Mas a questão é o respeito. Você pode ter boa intenção, mas se você ferir o respeito, você pôs tudo a perder. Ana. O Nabal. Pessoal, vocês sabem quem é Nabal? Não sabe quem é Nabal? Nabal era um grande mentiroso e, ao mesmo tempo, um cara que criava confusão atrás da outra. Né? Foi o primeiro marido de Abigail. Tanto é que comprou uma confusão miserável com Davi. Se não fosse Abigail, tinha morrido todo mundo. Lembra? Tá, se o marido é um cara louco, igual o Nabal é, tá, o que você acha? A Bíblia manda, vamos pensar em questão de honra. Honra o teu pai e tua mãe se eles forem bonzinhos. É assim que está lá o mandamento? Não, independe de quem é seu pai e sua mãe. Seu pai pode ser um tranqueira, sua mãe pode ser uma prostituta, a Bíblia manda você honrar. Ou não? Sim. Quando a Bíblia manda você respeitar o seu marido, diz, respeite o seu marido e tem uma nota de rodapé, exceto se ele for Nabal. Tem isso? Não, não tem isso. Aí você pode falar, mas então se é isso, né, então é melhor ficar solteiro. Os discípulos já falaram isso, seja mais criativo. Quando Jesus foi tratar com eles sobre a responsabilidade do casamento, ele falou, então se essa é a situação do homem, é melhor que não case. Jesus, cada um sabe onde aperta o calo. A minha postura independe do outro. Aquilo que Deus exige de mim, dentro do casamento, do relacionamento, seja lá o que for, dentro da igreja, em qualquer lugar, no trabalho, independe do outro.
Porque como nós vimos hoje na devocional, o meu trabalho, e ali falando do doulos, né, falando do escravo, eu não sirvo porque o meu dono é bonzinho. Eu sirvo de todo o coração, porque na verdade eu estou fazendo para quem? Para Deus. Se o seu marido é um Nabal, Pedro vai te dizer, a sua postura vai ganhar o seu marido. Sem palavra nenhuma. Faça como Sara, que chamou Abraão de Senhor. Você fala, que ridículo, vou chamar o meu marido de Senhor. Não, não é para você chamar o cara de Senhor. É para você É isso. O foco da ação da mulher tem que estar no respeito. Aí eu ganho mais, comprei, nem avisei. Isso é desrespeito. Tem uma fala sua que é fantástica, Ana. A mulher é o quê? Não. Para a mulher é difícil, mas não estou perguntando o que é para a mulher. Você falou, a mulher é? Então pronto, o problema está nisso. A mulher é vaidosa. Então o problema é que ela é vaidosa. E vaidade é o quê? Então, olha que coisa. Então vaidade é pecado? Então tá. E a mulher é o quê? Então se A é igual a B, B é igual a C, A é igual a C. Qual que é o problema? Por que a mulher é duro para a mulher ficar dependendo do marido? Porque ela é? E vaidosa é igual o quê? Pronto. Escutar um não, né? E outra, eu não preciso dessa traste. E você não precisa mesmo. Por isso que vida familiar é intencional. Eu não preciso da minha família. Eu vou sozinho, cara. Eu faço tudo sozinho. Não preciso deles. Não preciso do meu pai, não preciso da minha mãe, não preciso dos meus irmãos, não preciso da minha esposa, não preciso de ninguém. Eu me viro, cara. Só que a questão não é a sua capacidade de viver sozinho, de fazer tudo que você acha que você deve fazer, que você consegue fazer. É a intenção de glorificar a Deus na formação de uma família santa. Por isso que é vivendo uma família para a glória de Deus. Porque às vezes nós queremos viver uma família para a nossa própria glória. Porque se a família está dando tudo certo, quem que é o responsável? Eu. Mas eu não estou vivendo uma família para a glória de Deus. Uma família para a glória de Deus, o marido tem que amar sacrificialmente. Você acha que isso é fácil? Mas nem todo marido faz isso. Aí é outros 500. Mas o padrão é esse. Eu, como marido, eu sei, por exemplo, quais são as minhas funções. Beleza. Aí eu fico lá na minha... os meus conflitos, né? Eu quero ir para o Caribe nas próximas férias. Ou vou visitar os meus pais. O que a minha vaidade vai dizer para mim? Vai para o Caribe, tirar foto, e ainda com a legenda, cada um tem a vida que merece. Né? Maravilha. Porque quando eu vou visitar os meus pais, que às vezes já estão idosos, às vezes já estão doentes, às vezes na casa dele não tem o mesmo conforto que tem na minha, e muito menos o que teria lá no Caribe. Eu vou ter que dormir num sofazinho, eu vou ter que dormir num colchãozinho. Aí isso, eu vou tirar foto disso e mandar cada um ter uma vida que merece? Não vou. Então aí eu prefiro o quê? Só que aí a minha responsabilidade em glorificar o meu Deus vai fazer eu escolher o quê?
Eu vou lá ver meu pai e minha mãe que faz 1 ano que eu não vejo. 2 anos que eu não vejo. Vou lá, dar uma alegria para os velhos, tomar aquele cafezinho ruim que a minha mãe faz. Vou lá, fazer uma comprinha a mais. Lá, chego com meu pai, posso comprar tal coisa? Você quer? Oh, tá, vamos fazer tal coisa. Posso comprar, pai? Pode, vai lá, compra. Ó, trouxe. É intencional e vai contra a minha vontade, na maioria das vezes. Só que aí o meu senso de reciprocidade, caramba, meus pais cuidaram de minha vida inteira, e em reciprocidade agora eu vou cuidar, mesmo porque eu vou para o Caribe agora, enquanto meus pais estão aqui, amanhã depois eu não sei se meus pais estão aqui mais. A probabilidade é que eles vão antes do que eu. Pode ser que não aconteça, mas a probabilidade é. Depois que eu não tiver mais pai e mãe para visitar, meu amigo, aí eu vou para o Caribe. Se Deus quiser que eu vá para o Caribe. Se Deus não quiser que eu não vá. Não é assim que Tiago me ensina? Se Deus quiser, eu vou fazer. Se Deus não quiser, eu não vou fazer. Mas é intencional. É dizer não para si. Para fazer de coração como se fosse para o Senhor. Se isso é uma instrução que o escravo tinha que fazer, ainda mais eu que sou livre. É reciprocidade pautado na glória de Deus. Não é simplesmente também, peso de consciência. Meu pai fez, então deixa eu fazer. Não, não, não. É recíproco, é algo natural, mas pautado na responsabilidade. A nossa vida inteira, irmãos, vai ser de conflito entre fazer o que se quer ou fazer o que se deve. Isso aqui é a definição que eu trago para os adolescentes de maturidade. Você quer saber se é maduro? É quando você tem condições de colocar na mesa o que você quer e o que você deve, e você escolhe fazer aquilo que você deve. Isso é maturidade. A criança, você chega para ela, você quer ir na escola, ou você quer ir no circo? O que ela escolhe? No circo. E você fala, mas você precisa da escola. Não, eu quero ir no circo. Ela não tem maturidade para escolher corretamente. Tem adulto, Juninho lá, que a gente brinca, né? Nosso personagem aí, só eu sei quem que foi a base desse personagem, mas esse personagem existe, viu? Eu ponho assim, mas esse nosso Juninho, ele não tem maturidade. A base das escolhas dele vai estar sempre naquilo que ele quer, não naquilo que ele deve fazer. Para viver uma família para a glória de Deus, você tem que ser maduro. Por isso que a Bíblia começa dizendo, lá em Gênesis 2:24, por isso deixa o homem, pai e mãe, une-se a sua mulher, se torne os dois uma carne. Para você ter uma vida familiar, casar, formar uma família, você tem que ter a maturidade de deixar emocionalmente, em todos os sentidos, pai e mãe. Você tem que saber fazer as escolhas. Por que os casamentos hoje sofrem? Porque tem um monte de Juninho casado aí que só quer fazer o que quer, não o que deve. Uma vez me perguntaram, pastor, qual que é o seu hobby? Depois que eu casei, não tem mais hobby. Meu hobby é estar com a família. Porque é a prioridade que nós vimos semana passada. Mas o que o senhor gosta? Eu tenho a minha listinha. Mas faz quanto tempo já que o senhor não faz isso? Muitos. Mas por quê? O senhor precisa. Mas quando eu me deparo com a realidade do que eu devo, do que eu quero, do que eu devo, a maturidade me conduz a escolher o que eu devo. E aí faz com que eu abra mão do que eu quero. Mas isso é um peso para mim? Estou falando de mim mesmo, para mim não. Porque intencionalmente eu escolhi a minha família. Eu escolhi a Clarice, eu escolhi a Duda, eu escolhi a Lolo, eu escolhi o Samu.
E é por isso que aí você abre mão das coisas próprias, aquilo que você quer, para investir naqueles que intencionalmente você resolveu amar. Ah, mas eles não respeitam você. Aí é problema deles. A reciprocidade deles não está vindo da maneira correta, Deus vai tratar com eles. Mas o meu amor vai ser concedido. É o que me convém conceder. E isso em detrimento da minha vaidade, em detrimento do meu pecado, em detrimento dos meus desejos, que alguns podem ser até, e a grande maioria são lícitos. Mas mesmo sendo desejos lícitos, ele sempre vai chocar com o obstáculo do dever. E aí, como líder da casa, o que se espera de um homem é que esse homem cumpra o seu dever. Ah, mas eu tinha vontade, sei lá, de trocar de carro. Tá, mas qual que é o seu dever? Ah, mas eu não tenho direito. Na hora que você assumir um compromisso familiar, você não tem direito, não. Você pode ter até isso naturalmente. Mas você tem outros deveres na frente. Vou te dar outro exemplo. Você como pai de família, é sua responsabilidade prover não só comida, mas proteger, promover, como nós já falamos, essa promoção engloba tudo. Vamos pensar numa situação de promoção do futuro dos seus filhos. É sua responsabilidade. Aí o seu desejo, sei lá qual que é o seu desejo. Vamos lá. Seu desejo é comprar um videogame novo, né, Juninho? Então tá, esse é o seu desejo. Aí você vai lá e fala, vou dividir isso em 12 meses. Né? Sei lá R$600 por mês. Acho que dá para pagar, né? 600 conto? Não sei, acho que dá. Dá? Acho que dá. Qual que é o valor da escolinha da sua criança? R$600. E aí? Você põe a criança na escola, uma escolinha melhor, tal, que você acha que dá para, né, suprir, ou você compra o seu videogame? Aí o cara compra o videogame e fala, mas por que você não põe seu filho na escola melhor? Não tem dinheiro. Você errou na prioridade. E está falhando naquilo que você deve conceder. Vai ficar muito mais difícil para a sua família te respeitar quando você não concede o que é devido. Não sei se eu estou conseguindo fazer a equação aqui, por isso que eu estou perguntando. Porque talvez eu falo e não fique claro. Né? O irmão Grião aí, tá? É isso que eu estou. A reciprocidade bíblica é essa. Conceda o que é devido e você vai receber o que é devido. Que não necessariamente é a mesma moeda. São coisas distintas. Tudo bem? Cantares, abriu lá em Cantares? Alguma pergunta a mais, irmãos? Não? Então vamos lá. Cantares capítulo 6. Ou cântico, dependendo aí da sua tradução. 6:3. Essa é um tipo de um refrão, né, nesse cântico, que é um dos textos mais difíceis da Bíblia, viu, irmãos? O próprio Calvino não tem comentário nem de Cantares, nem de Apocalipse. Em Cantares, de um modo específico, nem eu me atrevo, não que eu sou melhor que Calvino, muito pelo contrário. Se Calvino não se atreveu, ai de mim, né? Porque, na verdade, esse cântico ele aponta para Jesus e a noiva, e sobre a volta de Cristo.
só que só com expressões poéticas. Então, se para você interpretar os oráculos já é difícil, imagine interpretar corretamente oráculos com expressões poéticas. Então, difícil. Possível? Claro, muito estudo, tá? Hoje nós temos mais ferramentas do que os nossos anteriores, mas é difícil mesmo assim. Mas uma das repetições aqui que Cantares vai dizer, referindo-se a essa ideia da igreja e tudo mais, é aqui que nós vamos ler aqui, ó, Cantares, dizendo: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Essa ideia dessa expressão poética é a ideia da reciprocidade. Não no sentido de que ela é igual o amado, mas no sentido de que eu sei que ele é meu e eu tenho responsabilidades para com ele, e que eu sou dele e ele tem responsabilidade para comigo. E aí a expressão ele pastoreia entre os lírios é uma expressão poética que aponta, ó, ele me lidera. É uma expressão que aponta para o fato de que é ele que cuida, é ele que provisiona. Por isso que a figura do pastor não é à toa apontada para o próprio Deus e apontada para os guias que Deus levanta para suprir aí a igreja. Não é à toa que se chama, porque é pastor. É o cara que vai providenciar o alimento, a proteção, na perspectiva do conhecimento doutrinário, teológico e da sua vida espiritual. Aqui, quando no cântico é dito, eu sou do meu amado, ele é meu e ele pastoreia, é a ideia de que ela reconhece essa reciprocidade em que ele vai cumprir sobre ela a responsabilidade que lhe cabe. A reciprocidade bíblica, então, irmãos, aponta para você conceder aquilo que você deve. E o conceder do marido é diferente do conceder da esposa. Mas da forma que ele concede o que é devido, a esposa devolve concedendo aquilo que também lhe é devido. Que eu sintetizei aqui no amor e no respeito. Como um dos pontos. Mas aí você vai pegar proteção, promoção, provisão, administração, o auxílio e o amor, no sentido até de intimidade, como responsabilidade das mulheres, os 3 P's e os 3 A's. Tudo bem? Entrando um pouquinho agora na educação dos filhos, saindo da ideia do casal, vamos lá para Provérbios capítulo 22, que é um texto conhecido, você sabe de cor aí. E que aqui eu vou deixar uma notinha de rodapé, né? Se você quiser entrar um pouco mais nessa reciprocidade em relação à responsabilidade dos pais para com os filhos e dos filhos com os pais, nós fizemos uma aula recentemente na quarta-feira, nessa sequência de vivendo uma vida para a glória de Deus, estudando de Provérbios. Se não me engano, é a aula 3, que fala sobre pais e filhos. Acho que o título é esse, pais e filhos. Aí, se você tiver interesse em aprofundar nessa reciprocidade, dá uma olhada lá, se você não assistiu essa aula, procura lá no playlist lá do YouTube da igreja, Vivendo para a Glória de Deus, orientações e diretrizes no livro de Provérbios. Aí você vai ver o playlist lá, vai ter, eu acho que há uma aula, não sei se é a 3ª ou a 4ª, sobre pais e filhos, onde eu trato da responsabilidade do pai para com os filhos e da responsabilidade dos filhos para com os pais, tá? Que nós só vamos pincelar hoje aqui. Então vamos lá, Provérbios 22, 6, ele diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Esse princípio, aqui não está falando da palavra necessariamente, é lógico que está embutido, mas o que ele está dizendo é que esse princípio ele é aplicável em qualquer lugar. O que você ensinar, ele vai aprender. Né? E a ideia de você ensinar enquanto caminha junto. Não é ensinar o caminho, mas é ensinar no caminho. A gente já trabalhou isso em outros momentos. Mas dentro dessa reciprocidade familiar, você vai pegar Provérbios, desde lá do capítulo 1, a responsabilidade dos pais é passar instrução para os filhos, é passar ensino para os filhos,
é passar doutrina para os filhos, ou seja, é caminhar nessa responsabilidade de ser presente. O próprio texto, Salomão vai dizer, quando eu era pequeno, na presença do meu pai, em companhia da minha mãe, eu aprendi sobre isso, aprendi sobre aquilo, e ele faz uma relação lá. Veja, quando eu era pequeno, eu estava na presença dos meus pais. Aquilo que os pais devem conceder aos filhos, irmãos, acima de tudo, além da provisão, da proteção, além da promoção, do amor e tudo mais, toda essa é presença. Nós vivemos num contexto extremamente difícil, porque a nossa ênfase, a nossa prioridade não é a família, a nossa prioridade são recursos. E isso é uma desgraça para a nossa geração. Nós estamos preocupados com recursos. E recursos se vão muito rápido. Basta um fenômeno natural qualquer para levar todas as nossas finanças. Basta uma enfermidade qualquer de grande teor de dor e tudo mais para acabar com tudo que a gente tem. Basta um maluco qualquer começar uma guerra aí, seja ela fiscal, seja ela bélica, para que tudo que você já juntou na vida suma de um dia para o outro. Agora, sua família não é assim. Nós somos ensinados pelo sistema dos nossos tempos que a prioridade são recursos, independente das pessoas. E esse é o nosso problema. Os nossos filhos estão livres e soltos desse mundo tenebroso, porque nós estamos preocupados mais com recursos do que com a responsabilidade de conceder a eles os princípios que deveríamos conceder. A gente gasta mais tempo nas nossas próprias redes sociais do que no convívio com os nossos queridos. Nós invertemos os valores, as prioridades. Ensinar a criança no caminho que deve andar exige uma concessão constante e intencional de tempo. E aí, mais uma vez, você se depara com a escolha entre fazer o que você quer com fazer o que você deve. E aí, dependendo do que você escolhe, vai demonstrar o seu grau de maturidade. Ensinar a criança no caminho significa que você vai caminhar com ela. Você vai ter que explicar para ela quantas vezes for necessário aquela pergunta, mas por quê? Mas por quê? Pai, por quê? Hã? Você acabou de explicar. Por quê? Você fala assim, pastor, isso é muito legal. Não, não é. Não é. Ensinar uma criança não é nada legal. Só que na intenção de glorificar a Deus é o que você deve fazer. Só que o que mais as crianças ouvem? Papai está ocupado. Agora não dá. Procura sua mãe. Aí a gente, por conta que a prioridade são os recursos, eu quero dar uma vida boa para os meus filhos. Tá, se você fosse inteligente, você já teria vida boa antes de ter os seus filhos. Se você é igual eu, não foi tão inteligente, então não tive uma vida boa antes de ter os meus filhos, você vai ter que fazer papel dobrado. Né? Você vai ter que
correr em duas pistas. Você vai ter que correr atrás daquilo que você precisa, mas sem negligenciar a sua família, o que você tem que conceder a ela. E a questão de provisão é apenas um detalhe, irmãos. É apenas um detalhe. As melhores lembranças que eu tenho com meu pai, com a minha mãe, não são coisas chiques. Mas eram momentos que a gente tomava um café, um pão com margarina, na beira do rio, no final de semana. Ou quando eu sentado com meu avô, ele me ensinava, porque naquela época era como que chamava? Bengala. Não tinha pão francês, era bengala. Onde ele me ensinava a comer os bicos da bengala, molhando no leite. Mas não porque era gostoso, é porque ele usava dentadura, então para ele ficava mais fácil de comer daquele jeito. Sujava toda a toalha da avó, mas é isso que marca. Porque você está dando mais importância para as pessoas. Não para os recursos. E aí eu descobri que meu avô gostava do bico do pão, não porque o bico do pão é gostoso, mas porque ninguém comia. E ele teve, acho que, 9 filhos. Todo mundo quer um miolo, né? Mais macio, mais gostoso. Aí fala, nossa, o vô gosta só dos bicos. Coitado do vô, comeu bico a vida inteira. Mas não que ele gostava. Porque é o que só brava. A vontade dele era comer o quê? O miolo do mesmo jeito, como todo mundo queria. Mas ele se deparava com a realidade do que eu quero ou o que eu devo. E isso você só ensina para o seu filho andando com ele. Porque um dia ele vai te perguntar, por que você só come o bico do pão? Como eu fiz com meu avô, com meus 7 anos de idade. Vô, por que o senhor só come o bico? Ou então, vô, por que o senhor só come o curancho, o pescoço do frango? Na época ele mentia, falava, porque eu gosto. Mas aí você cresce e fala, não, esse cara comia isso porque ele tinha senso de responsabilidade. E para que eu tivesse do lado dele comendo gostosamente a coxa, ou sei lá, a parte que você mais gostava, ele não se privava daquele momento, só que ele comia o pescoço e o curancho. E aí isso vai formando em você. Isso é ser homem. Isso é prover. Isso se aprende quando você anda com homens. Isso aprende quando as mulheres mais velhas, obedecendo Tito capítulo 2, ensinam as mais novas, recém-casadas, como serem boas donas de casa. É isso que a Bíblia manda. Mas aí as nossas jovens podem dizer, mas eu não quero ser dona de casa. Mais uma vez, o conflito. O que eu quero versus o que eu devo. Se você quer glorificar a Deus e formar uma família santa para a glória do Senhor, diante desse conflito, você vai ter que saber o que você vai responder. Eu quero estar sozinho. Tá, mas aí tem alguém que precisa de mim.
Mais uma vez, o que eu quero versus o que eu devo. Isso é conceder a cada um o que é devido. E aí, se você faz esse serviço bem feito e ensina a criança no caminho que deve andar, mostrando para ela esses princípios, no momento certo ela também vai te conceder o que é devido, dentro da função ou dentro da responsabilidade que Deus deu para ela, que não necessariamente é a mesma moeda. No caso da esposa, você vai conceder amor, ela vai te dar respeito. No caso dos filhos, o termo é honra, que é mais que respeito. Você vai lá para Êxodo, você pega a palavra honra, é dar o devido peso, literalmente. Essa é a tradução da palavra honrar, pai e mãe, o verbo. Dar o devido peso. O que é isso? Dar o devido valor. Colocá-lo em destaque. Só que quando você fala com os filhos hoje, principalmente hoje, a ideia é sempre denegrir, né? Apesar que não pode usar mais a palavra denegrir hoje em dia, né? Mas a ideia é sempre diminuir o pai. Sempre ridicularizar a mãe. E aí você fala, não, eu honro meu pai e minha mãe. O quê? Eu tiro boas notas. Isso é o seu próprio bem, velho. Não tira boa nota não, para você ver para onde você vai parar. O honrar é você dar o devido peso, dar o devido valor, colocá-lo no lugar em que ele tem que estar. Isso é conceder o que o filho tem que conceder aos pais. Sim, isso, perfeito. E não necessariamente é a mesma moeda. Isso, é uma postura de honra, é uma postura de justiça. Perfeito, é isso mesmo. Então vamos lá, para fechar, irmãos, ainda Provérbios, capítulo 10. Eu peguei como exemplo, mas tem vários. Se você for lá para esse estudo sobre pais e filhos, lá que eu estou falando, que eu dei quarta-feira, aí, uma dessas quartas-feiras, você vai ver lá a responsabilidade da retribuição dos filhos, né? Onde a gente trabalha lá com vários versos aqui de Provérbios. Eu peguei esse aqui só para servir de exemplo. Então, Provérbios, capítulo 10, verso 1, Provérbios de Salomão, porque ele está começando uma nova sessão aqui. E aí diz assim, o filho sábio faz o quê? Alegra seu pai. Mas o filho insensato é o quê? Tristeza da sua mãe. Dentro da reciprocidade, um dos pontos que nós estudamos lá nesse estudo de quarta-feira, que eu estou te indicando, é que a reciprocidade do filho é gerar alegria nos seus pais. Como que eu honro meu pai? Como que eu honro minha mãe? Como que eu reciprocamente concedo meu pai o que é devido? Seja a fonte de alegria para o seu pai. De alegria para sua mãe. De orgulho para eles. Nenhum pai gosta de ser chamado na escola para tratar de um procedimento não exemplar dos seus filhos. Alguém gosta? Nossa, pastor, eu adoro. Nossa, como eu fico feliz. Toda semana eu tenho que ir lá conversar com a diretora, assinar o livro negro, porque meu menino, ele, ninguém aguenta ele. Ele é demais. Alguém tem prazer nisso? Só se você for louco. Se você realmente for do diabo. Porque o diabo que se alega esse trem. Agora, se você for uma pessoa dentro do padrão correto do negócio, a sua alegria vai estar nos pequenos avanços que você vê nos seus filhos, nas vezes que eles são bem-sucedidos naquilo que estão fazendo. Isso traz alegria.
E é uma responsabilidade dos filhos conceder alegria aos seus pais. É só um dos pontos. O restante está lá nesse estudo que eu dei. Mas se isso aqui for já um princípio pétreo, vamos dizer assim, magno do conceder ao pai o que é devido, já vai funcionar. A sua preocupação como filho é: eu vou trazer alegria ou vou trazer tristeza para o meu pai fazendo determinada coisa? O padrão bíblico de concessão, de conceder, de reciprocidade do filho para o pai é: o filho sábio alegra o seu pai. O insensato traz tristeza para sua mãe. O filho não foi chamado para ser o sustentador dos seus pais, apesar de que esse princípio é um princípio bíblico de você socorrer os seus progenitores, está lá nas cartas pastorais, né? Tanto é que a igreja tem a responsabilidade de simplesmente socorrer as verdadeiras viúvas, aquelas que têm filhos, né, ou que têm parentes, que a própria família cuide delas. Então há uma responsabilidade, obviamente, de socorrer os seus progenitores. Mas o principal função de concessão dos filhos aos pais não é suprimento financeiro na velhice. É ser fonte de alegria. Isso é honra. E isso é tido como uma característica do filho sábio. Daquele que teme a Deus. Porque sabedoria em Provérbios é sinônimo de temor ao Senhor. Então veja, irmãos, dentro das normativas de Deus para a família, nós precisamos agir com reciprocidade, concedendo o que nos é devido. O pai ou o marido vai conceder aquilo que é devido e vai receber, seja do cônjuge, né, da esposa ou dos filhos, também aquilo que é devido. E essa síntese, né, de amor, respeito e honra, ou alegria, usando essa última fala nossa, deve servir como um padrãozinho para as nossas atitudes, concedendo a cada parte aquilo que de fato é devido segundo o padrão de Deus, de um modo intencional, fazendo sempre uma escolha madura, de maturidade. Não fazendo o que eu quero, mas o que eu devo, o que eu preciso fazer. Que Deus assim nos abençoe.